Pessoal, retornamos. Agora a gente vai debater aí sobre os conceitos relacionados aí à dissertação. Você já sabe um pouco do que é a dissertação, mas vamos ver exatamente aqui, antes de começar a falar de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente tem que saber qual é a essência do texto dissertativo, quais são as características desse texto, o que é que pode, o que é que não pode, como eu vou me posicionar nesse texto. Agora é a hora. Muito importante este vídeo aqui, essa parte realmente tem relevância enorme aí para você. Vamos lá, tela. O que é o texto dissertativo? Bom, o texto dissertativo, pessoal, é o texto em que se debate um assunto, claro, por meio de argumentos. Essa é uma das partes mais marcantes da dissertação, a argumentação, os argumentos. Por meio de argumentos, com o fim de se comprovar uma tese, ou seja, um ponto de vista sobre o assunto. Ponto de vista sobre o assunto. Então, o que vai marcar a dissertação é exatamente essa palavra, debate. É isso que vai marcar o texto dissertativo. O texto dissertativo é um debate. Se você tem, por exemplo, o seguinte tema: processo de militarização das escolas no Distrito Federal. O DF está sofrendo esse processo, como outros estados também, embora o DF não seja um estado, né? A gente está falando, embora outros estados, né? A gente está falando aqui num contexto mais geral. Outros estados também estão passando por esse processo. E aí? Você vai literalmente debater um tema. Mas se você vai debater um tema, você tem ali, evidentemente, o seu ponto de vista, né? Você é a favor ou você é contra? Dixon, eu acho que é importante a polícia militar estar presente nas escolas aí, porque a violência nas escolas tem sido algo marcante, algo que tem interferido bastante no dia a dia da sociedade e tem impactos negativos, né? Muitos impactos aí, muitas consequências ruins para a vida de crianças, de adolescentes e de professores, né? De profissionais da área de educação. Ocorre então que se você é a favor, você tem de trazer argumentos para comprovar isso. Se você é contrário, você também tem de trazer argumentos para sustentar aquilo que você fala. Não, eu penso o seguinte, que não é interessante isso. Por quê? Porque lugar de policial é além da escola, é ali para manter a segurança fora da escola. No interior da escola, o professor, os diretores, os profissionais de educação, eles de fato devem determinar o que acontece lá dentro, né? Então tá vendo que a gente trouxe aqui argumentos diferentes? Esse é um texto dissertativo. A gente acabou de fazer uma mini dissertação. A dissertação é isso. Você pode ser favorável a um tema, contrário ao tema, você pode sustentar ali um tipo de argumentação, né? E você pode trazer vários elementos sobre o que foi solicitado para você, desde que você traga o que foi solicitado para você. Ótimo. Então lembre-se disso, a dissertação é um debate, você traz argumentos para sustentar aquilo que você está falando, aquilo que você quer comprovar, para sustentar o seu posicionamento sobre aquele tema. Claro que você vai se posicionar se você é a favor ou contra somente quando você tem um tema lá que permite esse tipo de posicionamento. A gente costuma dizer que são os temas polêmicos, beleza? Adiante então, agora que você já sabe o que é a dissertação, existem características específicas aqui para a dissertação. A primeira característica, pessoal, a primeira característica da dissertação tem a ver com o seguinte: este texto aqui é um texto, vamos colocar assim, ó, é um texto. Primeiro, simples e objetivo. É um texto simples e objetivo. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de produzir um texto com simplicidade, mas essa simplicidade, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o tipo de vocabulário que você vai utilizar no texto. Então, aquilo que a gente já viu aí no começo, lá nas considerações iniciais, escrever difícil é de fato escrever bem, né? Ou a recíproca verdadeira, né? Escrever bem é escrever difícil?
Claro que não. Utilizar de palavras difíceis não vai fazer com que você tenha uma ótima nota nessa prova. Não tem nada a ver com isso. Dá uma olhada aqui. Esse tipo de coisa aqui, ó. Odiernamente. Dix, não sei nem o que significa. Pessoal, odiernamente significa atualmente. Não é muito melhor você utilizar atualmente, hoje em dia, diariamente? Muito melhor. Evite esse tipo de linguagem, até porque a linguagem aqui tem que ser contemporânea. E o pior, por exemplo, tem gente que vai lá e utiliza, por exemplo, o texto tem que ser simples. A despeito de, mas não sabe o que significa a despeito de. Acha que a despeito de significa a respeito de, mas não é. Não é. Bom, se você não sabe, então não usa, né? A despeito de, pessoal, significa embora, apesar de. Apesar de. Então, não utilize. Só utilize aquilo que você sabe para que serve. Só utilize aquilo que você sabe para que serve. Evite essas palavras difíceis, termos, expressões difíceis. Se isso não faz parte do seu dia a dia, se você não sabe para que serve, também não use. Ah, mas eu acho bonito, né? Então, né, se você acha bonito, você tem que saber para que serve. Ah, eu quero continuar usando. Então, use da forma correta. Né? Aí você vai lá e fala, a CF 88 garante ali os direitos individuais e coletivos. Ponto. A despeito disso, vírgula, os direitos não são absolutos. Correto. Ela assegura, ela preconiza os direitos individuais e coletivos. Legal. Ponto. Apesar disso, dela preconizar esses direitos aí, esses direitos individuais e coletivos, eles não são, os direitos fundamentais não são absolutos. Então, utilizamos da forma correta. Você tem que saber para que você está utilizando aquilo. É muito comum a gente ter erros aí de propriedade vocabular. Seja simples aqui, você vai ver que a maioria daqueles textos que eu passei para você, já fica aí uma tarefa para você. Dê uma olhada naquelas redações que foram corrigidas pelas bancas, que estão aí nos slides, ou ainda as que eu separei para vocês, que tem várias das mesmas que eu mostrei aqui, as que eu separei para vocês lá na apostila. A área do aluno aí tem lá a apostila. Vá ao fim da apostila, tem várias redações já corrigidas lá pelas bancas. Você vai perceber que tudo isso que eu estou falando está lá. Os textos que foram produzidos não são textos com palavras difíceis, não são textos extremamente elaborados, mas são textos com bons argumentos. É isso que você tem de fazer no seu texto, você tem de se focar nisto aí. Tá certo? Bom, objetividade. Seja objetivo, não enrole. Não enrole. Vamos lá. Você tem o seguinte tema lá na sua prova. Posse de armas de fogo no Brasil. Esse é o tema da redação. Posse de armas de fogo. Há uma diferença entre posse e porte. Você sabe, né? Posse de armas de fogo. A gente vai tratar aqui no curso. Este é o tema da redação. E o primeiro tópico pede para você falar sobre as novas regras quanto às posse de armas de fogo no Brasil. Aí o aluno fala, deixa comigo. Você sabe, né? Quando o aluno fala, deixa comigo, né? Já viu, né? E aí ocorre o seguinte, que o cara vai falar sobre posse de armas de fogo, o tópico pedia para você falar novas regras da posse de armas de fogo. Aí o aluno deixa comigo, ele vai lá e começa. A posse de armas de fogo se diferencia do porte de armas de fogo. Porte de armas de fogo é quando o cidadão ele pode portar a arma, levar consigo a arma, ter a arma ali e carregá-la para qualquer lugar que for, enquanto a posse, né? Bom, se ele pediu para você falar sobre as novas regras da posse de armas de fogo, você vai focar nas novas regras da posse de armas de fogo no Brasil. Você não vai diferenciar, ele não pediu para você diferenciar do porte. Ah, professor, mas era importante. Não, aqui você só faz o que o examinador pedir para você. Então seja objetivo, vá direto ao ponto, entendeu, né? Vá direto ao ponto. Não enrole, aqui não é lugar de enrolar. Se ele pediu lá para você o seguinte... Como conter o poder financeiro do crime organizado? Aí você deixa comigo. O tráfico de drogas representa um dos maiores problemas para o Brasil. Para conter o avanço do tráfico de drogas é importante fazer isso. Ele pediu para você falar do tráfico de drogas? Não. Ele pediu para você falar como conter o poder financeiro do crime organizado. Aí o aluno quer trazer outra coisa ali ou um elemento adicional. Não. Você só traz o que ele pediu para você. Se você traz ali características, elementos, objetivos relacionados àquilo que foi pedido, aí tudo bem. Mas você foca no que ele pediu para você, tá certo?
Então seja objetivo, vá direto ao ponto, não enrole. Provas do CESP não dá para você ficar enrolando, não dá. É para você falar o que o examinador pediu e gastar ali toda a sua verve, toda a sua condição argumentativa, né, o seu repertório de conteúdo para tratar do que o examinador pediu. Tá certo? Esse texto ele é simples e objetivo, mas ele também é um texto de ideias e de opiniões. Dixon, ele é um texto de ideias e de opiniões. Eu posso ler determinada obra, determinado autor, determinado veículo de comunicação, assistir a um jornal, ouvir o que determinado especialista, político, autoridade, né, falou a respeito de um tema e posso trazer isso para o meu texto? Pode sim. Você tem duas formas de fazê-lo. Você pode fazer uma citação direta, ou seja, você chega lá e falar de acordo com... Aí você coloca lá quem é que você vai citar. Se você por acaso vai citar lá um estudioso, né, ou ainda um político, ou uma autoridade, né, de acordo com o ministro Marco Aurélio de Mello, vírgula, e você vai lá e coloca a informação. Isso é uma citação direta. Você vai trazer do jeito que ele falou ao seu texto e vai citar a fonte. Ok, mas eu posso fazer uma citação indireta? Claro. Você pode falar que foi o ministro Marco Aurélio que falou e colocar com as suas palavras, não tem problema nenhum. Eu nem preciso colocar a fonte, né? Dessa forma. Não há problema. Ok, Dixon, isso eu entendi. É um texto de ideias e opiniões. Eu posso trazer ideias e opiniões de outras pessoas, de especialistas para cá. Posso. Mas a dúvida que não quer calar é a seguinte. Eu posso trazer ideias e opiniões de outros autores para o meu texto? E aí? 5 segundos para responder. Eu tenho certeza qual foi a resposta. Vários de vocês vão falar o seguinte, não, eu não posso trazer, eu não sei exatamente o que se eu fiz a pergunta correta, mas a pergunta é, eu posso trazer as minhas próprias ideias e as minhas próprias opiniões ao texto? Vamos lá, mais 5 segundos. Já sei o que eu ouvi aí, né? Já sei o que você falou aí para mim. Né? Uns falaram que pode, outros falaram que não pode. Isso é extremamente controverso, né? Pelo que eu percebo. Vamos esclarecer as coisas aqui. A gente vai gastar um tempo aqui agora para falar sobre isso, porque você precisa entender esse processo. Ele vai definir a sua condição argumentativa, né, e a sua capacidade de posicionamento aí diante do tema que a banca vai trazer para você. Primeira coisa, você pode sim trazer suas próprias ideias, suas próprias opiniões. Vamos lá, você pode. Ok, então eu posso opinar nesse texto? Pode. Agora, quando você deve opinar? Você deve opinar quando a banca solicitar isso para você, trazendo um tema polêmico. A banca traz um tema polêmico, como reforma da maioridade penal, e ela pede um dos tópicos para você se posicionar, como ela fez na Polícia Federal, e a gente vai ver aqui. Ela vai pedir, destaque o seu posicionamento a respeito do assunto. Se a banca pedir isso, você não pode ficar em cima do muro, você deve chegar lá e falar, né, que a redução da maioridade penal pode ser positiva para o Brasil ou que ela pode ser negativa. Você pode ser tanto favorável quanto contrário. Não há problema com relação a isso. Beleza? Então, Dixon, eu já entendi. A primeira coisa é o seguinte, é saber se eu devo me posicionar, né, no sentido de adotar ali um lado. Né? Se a banca pede para eu adotar um lado, eu posso ficar em cima do muro? Não, jamais. A gente vai ver aqui que na PF a banca pediu isso. Jamais. Você deve se posicionar claramente. O que a banca faz no padrão? Ela coloca lá, o candidato pode ser a favor ou pode ser contra isso. Se ele for a favor, ele deve trazer alguns dos seguintes argumentos. Se ele for contrário, ele deve trazer alguns dos seguintes argumentos. E bota um monte de argumentos lá para o examinador se orientar, por exemplo. Então fique atento. Para temas polêmicos, né, a banca, em regra, pede seu posicionamento. Né? E se ela pedir, você vai ter de se posicionar. Legal, mas há alguns temas aqui que a gente costuma dizer que não são temas polêmicos, né? São, por exemplo, temas problemáticos, o que nós chamamos de problemática. Boa parte das provas discursivas de concursos públicos para carreiras policiais são provas com problemáticas, né, em que a banca traz lá uma problemática para você. Aí, por exemplo, crise na Venezuela, guerra na Síria, o contrabando no Brasil, além disso, a porosidade das fronteiras no Brasil, a criminalidade nos grandes centros brasileiros. Além disso, a intolerância no Brasil contemporâneo.
Ou seja, a maioria dos temas são temas que envolvem problemáticas, né? Quando você tem um tema que é problemático, você não tem muito ali que se posicionar, mas a banca pode, de fato, solicitar o seu posicionamento. Ela pode solicitar para você, por exemplo, para você falar o excesso de criminalidade no Distrito Federal tem a ver com as políticas adotadas pelo governo atual? Ele pode te perguntar isso já foi perguntado, né? Em prova discursiva. Normalmente ele pergunta de governos anteriores, ele não costuma perguntar ali no governo pontualmente, não. Então você vai ter que se posicionar. Para alguns pode ser que sim, para outros pode ser que não. A banca costuma aceitar as duas respostas. O que ela vai avaliar não é nem se de fato você se posicionou favoravelmente ou contrariamente. Ela vai ver, primeiro, se você se posicionou. Isso demonstra que você adota um lado ali, que você não vai ficar em cima do muro, que você demonstrou o seu posicionamento. E a capacidade argumentativa para sustentar o seu posicionamento. Beleza? Então, mesmo em uma problemática, a banca pode fazer isso. Mas a maioria das problemáticas você vai perceber que você não tem que se posicionar. A banca vai pedir para você falar quais os crimes mais cometidos no Distrito Federal, né? Quais os crimes contra o patrimônio mais cometidos no DF. Aí você vai falar de furto e roubo, vai falar de furto e roubo a pedestres, vai falar também do roubo a coletivos que nós temos aqui no DF, também muitos, né? Vai falar de feminicídio, que não é crime contra o patrimônio, mas tem a ver aí já com os crimes contra a vida, né? Um tipo de homicídio especificamente qualificado aí pelo feminicídio, baseado em razões de gênero. Então é um dos temas mais importantes para você, feminicídio, né? A gente vai tratar bastante aqui na nossa prova. Então observe, esse tipo de tema problemático você vai ter de argumentar. Mas como argumentar? Como trazer exatamente o que o examinador quer de mim, né? Primeira coisa é o seguinte, para você, esse é o santo graal da redação discursiva. Como você vai fazer com que o seu texto combine com o padrão de resposta que a banca vai trazer lá? Primeira coisa é interpretar do jeito que eu te mostrei lá, mas eu vou continuar te demonstrando isso. Mas vamos aqui nesse aspecto aqui do posicionamento, da argumentação. Como vou me posicionar? Como vou argumentar? Primeira coisa, você vai pensar como examinador a partir de agora. Dixon, calma aí. Travou aqui o meu cérebro. Eu não estou conseguindo pensar como aluno. Você já quer que eu pense como examinador? É um passo muito grande para mim. Vamos aos poucos, né? Mas é isso que você tem de fazer. Você tem de pensar como examinador. É o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Primeiro, penso como examinador. Segundo passo, eu penso no padrão de resposta. E o padrão de resposta, ele vai refletir o que, em regra, aqueles meios de comunicação de referência que eu passei para você vão tratar sobre esse assunto. Por exemplo, se a gente tem lá pena de morte, tema pena de morte. Eu posso ser a favor, posso ser contra, mas existe um posicionamento aqui que é mais adequado? Bom, primeira coisa, você está fazendo uma prova de polícia, então tome muito cuidado, né? A banca quer te avaliar. Você pode ser a favor da pena de morte, mas olha só, pense aqui comigo. O que o G1, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Época, a Carta Capital falam sobre a adoção de pena de morte? Você acha que eles vão falar, não, sim, a pena de morte deve ser adotada, deve matar todo mundo aqui no Brasil? Não, eles não falam isso. Você vai ver que de uma forma geral, eles vão falar, a pena de morte não é regra no Brasil, ela é proibida. É uma exceção para casos de crime de guerra, né, que envolvam crime de guerra. Então não tem como ser adotado aqui no Brasil, né? Além disso, há uma cláusula pétrea, né? Tem muitos que dizem que é uma cláusula pétrea. É claro que um posicionamento que é contrário à pena de morte vai ser mais adequado para essa prova, porque o padrão ele vai vir obedecendo isso. Então você pensa como examinador, pensa no padrão de resposta e entende que o padrão de resposta vai refletir o que esses meios de comunicação, esses veículos de comunicação de renome pensam, né? Por quê? Porque os principais intelectuais, os principais autores escrevem para ele, eles são aceitos pela sociedade aqui de uma forma geral, né? A maioria. Mas não são aceitos por mim. Aqui a história é outra. Aqui você vai deixar suas ideologias, suas crenças políticas, religiosas de fora. Então esse texto aqui você tem de ter essa noção. Você vai fazer o texto, conduzir o texto para agradar o examinador ali. Mas é um posicionamento de esquerda. Não tem nada a ver com direita ou esquerda aqui. Esqueça isso. O que vai orientar no seu texto é exatamente o padrão. E você vai lembrar aqui de algumas palavras-chave. Anota essas palavras aí. Respeito aos direitos humanos. Liberdade.
igualdade, solidariedade, né? Equidade, tolerância, empatia. Você vai se lembrar também de cidadania, respeito ao próximo. Todas essas palavras que eu mencionei aqui, essas expressões, devem fazer parte do seu repertório na redação, devem nortear, devem ser o leme que vai de fato conduzir aí o seu navio até a aprovação. Lembre-se disso. Não quer dizer que você não possa colocar a sua opinião, você pode colocar sim, mas se a sua opinião é extremamente radical, é uma opinião que vai ferir direitos humanos, né? Deixe de fora, você vai ter de deixar de fora. Entenda isso para você passar, isso é muito importante. Aí tem gente que fala, é uma visão mais progressista, né? Entenda, aqui não vai se discutir política, a gente tem de entender exatamente o que a gente tem de fazer para ganhar nota máxima em uma prova. Então vamos supor, para te provar aqui que não tem nada a ver com esquerda ou direita, né? Para alguns, por exemplo, esse posicionamento aí, vamos supor, união homoafetiva, né? Você já sabe, né? Você tem de respeitar o direito dos outros, ainda que você seja contrário, né? Isso pode acontecer? Pode, mas você pode até ser contrário, só que você não pode desrespeitar os direitos humanos. Falar, não, a família é o centro de tudo e não deve se aceitar, né, famílias que sejam constituídas por pessoas do mesmo sexo. Isso jamais vai aparecer no padrão de resposta. Jamais vai aparecer. Então, entenda isso. Esse posicionamento, Dixon, de proteger a família é um posicionamento mais da direita. E você acha que tem a ver com direita e esquerda? Dá uma olhada aqui agora. A gente tem um tema lá, terrorismo. E aí ele pergunta lá para você sobre terrorismo e tal, não sei o quê, e fala, por exemplo, do grupo Estado Islâmico. Né? Pra você ter uma ideia, o PT nunca considerou o Hezbollah ou ainda o grupo Estado Islâmico como um grupo terrorista. Eles falam que, na verdade, são movimentos revolucionários. Né? Isso que é falado. As Farc, você acha que o PT considerou em algum momento as Farc como terrorista? E sabe quantas vezes já caiu terrorismo, as Farc em prova discursiva e o padrão vinha falando que eles são terroristas, vinha falando que realmente eles são um grupo que ofendem aí a democracia, são um grupo que mataram, né, de fato, responsável por matar muita gente. Claro, os padrões falaram exatamente isso. Exatamente o contrário do que a esquerda no Brasil prega quanto a esses movimentos, né? Só para você ter uma ideia, não tem a ver com esquerda ou com direita. Tem a ver com respeito aos direitos humanos, tem a ver com solidariedade, fraternidade, igualdade, equidade, tolerância, cidadania, respeito ao próximo. Então você deve respeitar o direito do próximo. Isso é o mais relevante a partir de agora para você se posicionar ou argumentar. Lembre-se disso, volte esse vídeo e assista várias vezes. Dá uma olhada, última característica aqui. Nós temos aqui que este texto, como você já percebeu, embora você traga a sua opinião quando for necessário, ele é um texto muito mais impessoal. Essa impessoalidade, ela diz respeito ao seu posicionamento. Embora você traga a sua opinião, você tem de ter cuidado de ser mais impessoal. E ela tem a ver também com isso aqui. Você vai redigir em primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Vamos lá. Primeira pessoa do plural, primeira pessoa verbal ou gramatical. Exemplo, entendemos que a violência praticada contra crianças entende-se na terceira pessoa do singular. Ou uma ou a outra. Se eu começo com primeira pessoa do plural, nós entendemos, notamos, verificamos, constatamos, concluímos. Vá com ela até o fim do seu texto. Não pode misturar aqui. Terceira pessoa do singular. Entende-se, nota-se, constata-se, frisa-se, verifica-se, caracteriza-se, conclui-se. Entendeu isso? Ou uma ou outra. Não misture. Professor, posso escrever em outras pessoas verbais? Não. Mas uma pessoa verbal que você jamais vai poder utilizar é essa daqui. Ó. Primeira pessoa do singular. Eu acho, eu penso. Nunca. Nunca. Isso aqui representa um erro formal para esse texto, né? Não utilize eu acho, eu penso, né? Jamais. Ou terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Fechamos aqui a dissertação e características muito relevantes para você a partir de agora se posicionar. Tudo que a gente for, de fato, tratar aqui,
vai obedecer a esse posicionamento, vai obedecer a esse pensamento. Eu vou te relembrar isso em outros momentos. A partir de agora você vai chegar mais longe, eu tenho certeza disso. Tchau!